Quinta-feira, dia 6 de outubro, e dia dos gremistas comemorarem mais uma vitória. Estão a um passo do G6. Diogo Botti, os gremistas passaram do Vitória. Olha, não foi fácil, mas passaram. O tricolor tá de volta no páreo aí, Márcio. Vitória aí consolidada contra o Vitória, lá na Bahia, 1-0, gol do Jailson. Jogo enroscado aí, o Grêmio criou bastante chance aí, principalmente com o Henrique Almeida no primeiro tempo, acabou desperdiçando. Mas valeu os 3 pontos mesmo, o Grêmio volta ao páreo da questão da competição para buscando a Libertadores, agora com essa ajudinha, vamos dizer assim, da Conmebol, que botou o brasileiro, concedeu mais 2 vagas para o futebol brasileiro para a próxima Libertadores, abriu o G6, então o Grêmio está bem pertinho de quem sabe conquistar essa vaga para a Libertadores do próximo ano. Eu fiz um simulado hoje, peguei ali um site aí famoso do Brasil hoje, tinha a opção simulador, né? Simula os resultados, e o Grêmio acabou o campeonato para mim em quinto. Tá dentro, então. Tá dentro, né? Tá dentro do G6 aí para a próxima Libertadores. Não precisa nem esperar a questão da Copa do Brasil, caso vire G7. Melhor ainda, né? Melhor ainda. O próximo adversário do Grêmio é o Atlético Paranaense, não? Isso, o Atlético Paranaense na próxima semana. Lembrando que tem essa questão da data FIFA aí, tem 2 jogos da Seleção Brasileira nos próximos dias pela eliminatórias, um essa noite, 21h45. 21h45, isso tá certo, contra a Bolívia lá em Natal, e outro meio de semana aí. Então, tipo, a rodada brasileira vão sendo remanejadas nesses longos dias aí. A minha confirmação foi porque o Grêmio tem 43 pontos, é o 7º colocado. O 6º colocado é o Atlético Paranaense com 45. Duelo direto aí, lembrando essa questão da Copa do Brasil, onde o jogo é na Arena, né? Lembrando, na última partida na Arena, o Atlético Paranaense ganhou por 1-0 e teve aqueles 450 pênaltis para um lado, 238 para o outro, aquelas coisas assim, e o Grêmio acabou classificado na Copa do Brasil. Então, veio de derrota, mas acabou passando de fase. Então, essa partida com o Atlético Paranaense, que vem embalado, ganhou de virada ontem da Chapecoense por 3-1, lá na Arena da Baixada. É um adversário enroscado. O Atlético Paranaense vem crescendo nas últimas rodadas e não vai facilitar a vida para o Grêmio mesmo que o jogo seja em Porto Alegre. É isso aí. O Marcelo Groi chegou um certo momento, Diogo, que ele teve... Estava machucadinho, não estava machucadinho, estava lesionado, não sei o quê. O que está acontecendo com o Marcelo Groi? Aliás, ele dúvida, também, né? Jeromel, não machucado, mas assim, tu ouviu o narrador dizendo, o Jeromel falhou de novo, passou pelo Jeromel e está chegando. O Marcelo Groi não é novidade a questão física dele, assim, é um jogador que ele não tem a constância, vamos dizer assim, eu não sei o que acontece, eu acho que é questão de preparo mesmo, né? O Marcelo Groi, ontem ele acabou saindo no intervalo. Qual é a idade dele? O Marcelo Groi não tem 30 anos ainda. É guria ainda. 30 anos. Então, tipo, acabou saindo ontem no intervalo da partida. O Bruno Graça entrou e fechou o gol também, manteve a qualidade na meta gremista. Mas ele é um goleiro que tipo, se lesiona muito, né? Ele é um jogador extremamente experiente, apesar da pouca idade, da questão de flexibilidade, de impulsão. Tem a questão de algumas coisas ainda para ser corrigidas, mas ele é um goleiro muito seguro, né? Mas esse problema, a questão física dele, questão de braço, de mão, muscular, assim, parece que ele parece um jogador muito frágil, né? Modo de dizer, eu acho que é a palavra certa. Ele é muito problema pequeno assim que acaba sendo lesionado. Hoje o Grêmio desembarcou em Porto Alegre depois da vitória e o Marcelo Groi é dúvida na partida contra o Atlético Paranaense. Ainda que essa partida do avião ele já se lesionou. Seja apenas na próxima semana, né? Então ele é dúvida pro jogo. Como é que um goleiro vai ser dúvida? Claro, tem a questão, muito problema muscular. O Inter teve também com o Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes ficou um tempão fora de atuação, problema muscular. Mas o Marcelo Groi tu não passa, eu acho que 10, 15 jogos sem que ele saia no jogo. Lesionado por um problema, né? Tipo, alguma saída de bola, caída errada, alguma coisa assim. E às vezes a gente acha que é cera, mas não, o Marcelo Groi acaba saindo do jogo mesmo, né? Por causa de lesão. Então realmente, eu acho que tem que o departamento médico tem a devida atenção, com certeza, a respeito do Marcelo Groi, mas realmente ele passa a impressão de ser um jogador bastante frágil, questão de estrutura física. Vamos dar uma olhada nesse gol do Grêmio, gol que garantiu a vitória tricolor. É um golzinho meio, né? Paf, de lambuja. Assim, golzinho de canela do Jailson, né? Assim, vale também. Tá valendo 3 pontos. Vamos dar uma olhada nesse gol que garantiu os 3 pontos para o Grêmio e colou no G6.
os outros resultados, aliás, teve um resultado que é muito interessante para o Internacional, Diogo Botti, um empatezinho entre 1-1. Sport Recife e São Paulo, foi lá na Ilha do Retiro o jogo, com um golaço do Sport. Não, o Sport, eu peguei a reta final dessa partida quando eu cheguei em casa, depois de fazer a cobertura do jogo do Grêmio, eu peguei os minutos finais do segundo tempo desse jogo. O Apodi, cara, o Apodi entrou no segundo tempo pro Sport. Ele botou a bola no travessão. Já tô vendo. E aos 47 ele perdeu um gol na cara do Denis. Já tô vendo salvou. No joguinho da próxima semana, né? Botar o Apodi, né? Mas, cara, é impressionante assim, o gol que dá na trave do Apodi, o lance, é quase mais bonito que o gol do Diego Souza, de vôlei. Porque é uma dividida de bola, o zagueiro afasta e ele pega de primeira, na diagonal, assim. A bola dá no travessão do Denis e o Sport deixou de ganhar o jogo, na verdade, no final. Depois teve uma outra oportunidade que ele é lançado. Ele, cara a cara com o goleiro, a defesa do São Paulo levanta a mãozinha pra dizer, né? Sim. Tá errado, mas tava certo. E ele perde o gol na cara do goleiro do São Paulo. Então o Sport deixou de ganhar o jogo, resultado muito interessante pro Internacional nessa sequência, mas o Inter precisa fazer a sua parte nessa noite. É isso aí. Bom, esse gol do Diego me lembrou vôlei quase, porque ele levanta e corta. Né? Quase isso. Né? Se a gente tiver conseguido esse gol, eu vou reproduzir também. O gol do Sport em cima do São Paulo. Foi sensacional. Internacional tem 30 pontos, é o 18º colocado, né? É o segundo da zona, mas tem 28 jogos. Sport tem 34 pontos, tem 29 jogos já. O São Paulo lá tem 36 pontos e 29 jogos. O Sport segurou, né? Com isso ficou preso também. O Sport é aquele que tá... o Sport é a equipe que a gente comentou que o Inter teria que superar. Isso. Né? Que a gente via como o Sport numa... descendo mesmo a ladeira em questão com relação às outras equipes, ao próprio Vitória, ao próprio Curitiba, Cruzeiro também. Ao Cruzeiro, né? O Inter a gente espera que possa ter essa ascensão também. Então o Sport é a equipe que de repente estaria, vamos dizer assim, está entrando num momento ruim no final da competição, né? O que pode ocasionar a questão do rebaixamento. Mas realmente foi um jogaço de bola lá contra o São Paulo, né? O Sport, repito aqui, deixou de ganhar o jogo no final, mas foi um resultado espetacular para o Inter. Mas repetindo, o Inter precisa fazer a sua parte nessa noite. Senão não adianta. Bom, os demais resultados, o jogo já falou, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense, foi 3-1, venceu de virada, né? Foi na Arena da Baixada, 0-0, Corinthians e Atlético Mineiro, lá na Arena Corinthians. E em Santos, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Fluminense por 2-1. E aí o Sport empatou na Ilha do Retiro com São Paulo 1-1, encerrada essa etapa da quarta-feira. Hoje, quinta-feira, só tem Internacional e Coritiba, jogo daqui a pouco. Jogo daqui a pouco, lembrando ao telespectador que essa rodada só termina no domingo. Né? Tem jogos no sábado e finaliza no domingo, é a 28ª, isso? 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Inter volta a campo então daqui a pouco, 19h30. Tem a questão da mobilização, o torcedor vai apoiar, vai ter mais de 30 mil cabeças dentro do Beira-Rio, mas o jogo é bastante complicado. Né? O Curitiba vem nessa ascensão que a gente comentou aqui, é uma equipe, vai ser um confronto mais difícil do que foi o Figueirense. Né? O Inter precisa manter a intensidade que teve contra os catarinenses na primeira etapa, né? Mas melhorar muito no segundo tempo. O Inter precisa, aquele nervosismo, aquela coisa que ficou evidente dos meninos, principalmente no Inter a partida contra o Figueirense, talvez, se ela for um pouco menor, o Inter talvez apresente no futebol ainda um pouco mais de volume de bola e consiga garantir essa vitória que seria tão importante para o Inter fugir da zona de rebaixamento. Lembrando, o Inter com o resultado, ele sai da zona, mas ele volta em caso de ponto do Cruzeiro no sábado. Né? Ele volta para a zona de rebaixamento. Mas a questão é que ele fica muito próximo de várias equipes já. Né? Lembrando que na rodada passada o Inter estava a 4 pontos do 17º. Exato. Do 16º, desculpa. Né? E agora já, quem sabe, o Inter pode terminar a rodada com apenas 1 ponto de diferença. Ele pode, na verdade, até colar no 16º, no 33, que é o Cruzeiro, dependendo do resultado do Cruzeiro. Caso de derrota do Cruzeiro, né?
O 33 é o Cruzeiro, é o primeiro que escapa da zona de rebaixamento. Mas ele não teria melhor critérios do que o Cruzeiro? Teria melhor, ele ficaria com o 16º. Porque ele teria a mesma quantidade de vitórias, são 9 para cada um, e o saldo, ambos têm menos 6 hoje. Mas lógico que se o Internacional ganhar e o Cruzeiro perder, isso vai modificar a favor do Internacional. Pois é. E aí o Internacional fica em 16º e o Cruzeiro em 17º. Lembrando que o Cruzeiro pega a Ponte Preta em Minas Gerais. Então não é nenhum absurdo apostar numa vitória do Cruzeiro. É verdade. Né? Ganhou do Grêmio na última rodada, de repente tem essa questão da mobilização também em Belo Horizonte, então o Cruzeiro pode sim fazer frente à Ponte e tirar esses pontos aí que seriam tão necessários. O Inter é a questão dele, né? Precisa fazer a sua parte. O Grêmio ajudou ontem, tudo bem, os resultados paralelos eles sempre são contabilizados, mas o Inter precisa fazer a sua parte. O Inter sabe o que ele tem que fazer. E começa hoje, já começou na semana passada com a vitória com o Figueirense, tem que continuar hoje com uma vitória contra o Curitiba. Vai dar o quê? 35 mil pessoas? É a ideia, 35 mil pessoas aí. O Inter tinha confirmado já 32 mil na questão do check-in para os sócios, né? Nós temos completando essa rodada no sábado no Mineirão, como o Diogo falou, tem Cruzeiro e Ponte Preta, jogo às 9 da noite de sábado. No domingo, às 5 da tarde, tem Flamengo e Santa Cruz no Pacaembu. Por que o Flamengo está jogando no Pacaembu? Por que o Flamengo está jogando no Pacaembu? Não sei, mas enfim, vai jogar no Pacaembu. Já é o segundo jogo que vai dar no Pacaembu do Flamengo. O Figueirense, no Orlando Scarpelli, vai receber o Botafogo e o América Mineiro em casa, no Estádio do Café, enfrenta o Palmeiras. Aí ferrando com o América Mineiro. É para detonar o coitadinho. Jogo no Paraná. Pegar o líder lá no Estádio do Café, em Paraná. É Londrina esse jogo aí. Então tá. Estádio do Café para mim é o estádio de Londrina. Só se inventaram outro lá em São Paulo. Não, eu pensei em Minas Gerais. Não, então é em Londrina, né? Vai ser lá em Londrina que o Palmeiras deve empacotar. É o primeiro, os dois polos da tabela, né? Que jogo complicado. Primeiro que joguinho para não assistir. Esses os compromissos. Daqui a pouco, então, 7h30, tem Internacional e Coritiba. Jogo de vida ou morte, dá para dizer. Aliás, todos são até o fim. Mais uma decisão pro Inter. E o torcedor, lógico, vai acompanhar esse jogo. Amanhã, Diogo Botti aqui em Lajeado, nós já falamos. Amanhã, então, tem a audição, né? A audição do Marcel, aí, do Centro de Treinamento Marcel Stirmer. Lembrando que encerraram hoje as inscrições, né? O pessoal retirou as fichas e amanhã o pessoal vai estar participando aí lá no ginásio do Claudião. Os mesmos horários que foram da primeira audição, de manhã, a partir das 9 horas, e de tarde, a partir da 1h30. Muito bem. E nós voltamos na sexta-feira, depois do Redação Informativo, trazendo esse resultado do Internacional. Quem sabe uma vitória. Hoje nós estamos aqui homenageando o Palmeiras. Nós estamos de par aqui hoje, né? Ali é o Juventude, mas vai muito bem, obrigado. Juventude, muito bem, obrigado. Nós voltamos amanhã. Até mais, você. Abraço.